Boa noite, meus irmãos e irmãs. Graça e paz ao seu coração, ou a paz do Senhor Jesus ao seu coração. Que alegria estarmos juntos. Muito bom estar entre vocês desde a sexta-feira, vivendo um momento especial na Assembleia de Deus, lá no Ponto Central, AD Central, no encontro Igreja com a Cidade. E hoje podendo estar aqui, vivendo essa festa linda, nova geração, santificação, culto de missões, e é mais ou menos sobre isso tudo que eu quero falar, mas não sem antes agradecer o meu amigo, pastor Kelsey, Jéssica, Laura, os nossos pastores tão especiais, os pastores aqui presentes. Um abraço especial ao nosso amado Gaio, esse querido. Um abraço também para Tainara, minha cunhada, Marcelinho e Marcelo, que me acolheram tão especialmente. Hoje eu comi uma moqueca de camarão com azeite de dendê. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Eu quero convidar você a ouvir uma história. Uma história que está na Bíblia, uma história que você conhece, mas talvez contada de um jeito que você nunca ouviu. Eu tenho uma ligeira impressão que você pode terminar essa celebração chorando um pouquinho, pedindo a Deus para transformar sua dor em um dom. E eu peço permissão, porque farei uso de uma linguagem da nova geração. Vou falar uma linguagem assim bem jovem. Eu tenho 40 anos, eu sei que pareço já estar assim, sexagenário, cabelo caiu, né? Mas eu quero considerar esse momento de celebração do grupo Nova Geração, o culto missionário. E talvez hoje eu ofereceria como um tema para a nossa conversa uma santificação missional. Santificação missional. Você pode repetir isso comigo? Santificação missional. Então eu tenho uma história para contar e eu tenho um texto bíblico para ler. Inclusive já foi mencionado aqui no momento do louvor. Então eu te convido a ficar de pé e abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. E eu vou ler na nova versão transformadora. Estão me ouvindo bem lá atrás? Estão ouvindo direitinho? A voz está um pouquinho rouca depois de tantas conversas especiais nos últimos dias. Hebreus capítulo 12, a partir do verso de número 12. Hebreus 12, 12. Leio na nova versão transformadora, NVT. E é assim, eu vou ler o texto, eu vou sair do texto e nunca mais eu volto para esse texto. É um sermão de 3 pontos. Eu leio o texto, saio do texto e nunca mais volto para esse texto, porque a gente vai fazer uma viagem lá para o livro de Ruth, no Antigo Testamento. E eu quero saber se esse texto pode ser aferido e atestado a partir da história de Noemi. O livro leva o nome de Ruth, mas parece que a história que está sendo contada é a história da nossa irmã Noemi. Então, leia comigo o texto bíblico. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Olha o verso 14. Esforcem-se. Em outras traduções, sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual verá o Senhor. Olha o escritor ou a escritora da carta aos Hebreus, possivelmente uma escritora, irmã Jéssica, possivelmente uma escritora. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Que interessante. Sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que é isso, apóstolo ou apóstola?
cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Como assim? Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Senhor, nos dá a Tua palavra uma vez mais. O Senhor já tem falado com a gente nessa celebração tão especial. Batiza-nos com a Tua ternura, batiza-nos com compaixão, batiza-nos com senso de missão, batiza-nos com uma santificação nos moldes de Jesus de Nazaré, não conforme a nossa perspectiva, por vezes comprometida, mas no padrão do Jesus de Nazaré. E que o Teu Espírito faça em nós conforme o Teu querer, é o nosso desejo, a nossa necessidade, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Santificação missional. Eu sei que você sempre leu esse texto pensando o seguinte, que o escritor ou a escritora aos Hebreus estava dizendo o seguinte: se você não se santificar, você não vai ver Deus. Eu fui pastor de jovens muitos anos, e eu ensinei para os jovens o seguinte: santifica a sua vida, meu irmão, santifica a sua vida, minha irmã, senão você não vai ver Deus. Isso gera um problema na nossa teologia e na nossa soteriologia, ou seja, doutrina da salvação. Porque não é o meu esforço pela santificação que me leva para o céu. Pela graça vocês são salvos. Efésios 2:8, 9 e o 10 é uma poesia maravilhosa. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E nem a fé vem de vocês, é dom de Deus. Então, a salvação não tem a ver com aquilo que eu fiz. A salvação tem a ver com aquilo que Ele fez naquela cruz. Eis a mensagem do Evangelho. A salvação não vem por obras para que ninguém se glorie. Mas vocês foram salvos, o verso 10, para a prática das boas obras, para serem como poemas de Deus, de modo que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver Deus na nossa vida. Então a gente volta para Hebreus e pergunta ao texto: o que é mesmo que o escritor e a escritora está tentando dizer para nós? Parece que é o seguinte: sigam a paz com todos, porque vocês são discípulos do príncipe da paz. Num Brasil marcado por tantas guerras, num mundo marcado por guerras entre palestinos e judeus, entre russos e ucranianos, num Brasil marcado por guerras político-ideológicas, esquerda, direita, vocês são discípulos do príncipe da paz. Sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Eu proponho uma hermenêutica para esse texto, e se você preferir acreditar que só vai ver Deus quem se esforçar para ser santo, fugindo do pecado, praticando boas obras, então ele está apto para ver Deus, eu respeito você. Mas me parece que pensar uma santificação missional é o seguinte: se vocês não viverem de maneira santa, ninguém vai ver Deus através de você. Sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver Deus através da sua vida. Que interessante. Eu não sou santo para eu ver Deus. Eu sou santo para que vejam Deus através de mim. Porque eu não sou salvo quando eu me santifico. Eu sou salvo para a santificação, para que outros possam acessar a Deus através dos poemas que somos nós. E isso muda a nossa perspectiva cristã, de modo que eu agora quero me esforçar para viver em paz e a santificação, não para ter mais uma pedrinha no céu, na minha coroa, não para aumentar meu galardão, não para me destacar, dizendo para o outro assim: eu tenho mais comunhão com Deus do que você. Não. Quanto mais santo, mais humilde, quanto mais parecido com Jesus, mais
se tem a capacidade de mostrar Jesus para todo mundo. Um dos pais da fé, pais da igreja, chamado de Crisóstomo, para os católicos ele é São Crisóstomo, ele disse que ser cristão é ser Cristo outra vez, é viver de maneira digna do Evangelho, de modo que as pessoas ao olharem para nós, elas digam, ai, 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 parece que o verbo se fez carne de novo. Parece que nós não estamos mais numa comunidade de versículos decorados, mas estamos numa comunidade de versículos encarnados. O verbo se fez carne e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. A sensação, Marcelo, é que Jesus está dizendo assim, eu fiz um monte de coisas entre vocês, e a maior delas foi dar a minha vida no madeiro em favor de vocês e para perdão de pecados. Mas agora eu vou para o lado do meu Pai, e agora é a vez de vocês. Andem pelo mundo. 1 João capítulo 2, verso 6. Se alguém afirma estar nele, deve andar como ele andou. Santificação é a imitação, não do Cristo ressurreto. Ninguém imita o Cristo ressurreto. Nós imitamos Jesus de Nazaré. A adoração ao Cristo ressurreto implica na imitação a Jesus de Nazaré. Se afirmamos que permanecemos nele, devemos andar como ele andou. Aí você perguntaria assim, sim, Valdo, você veio lá da Bahia, diz então como é que foi que Jesus andou. Atos 10, 38. Porque Deus o ungiu, e cheio do Espírito Santo, ele andou por toda parte fazendo o bem. E a igreja é aquela que anda assim também. Nós nos tornamos identificados àquele ou aquilo que adoramos. Por que você acha que tanto nos Salmos, quanto o profeta Isaías, ele diz para a gente não adorar imagem de escultura? Porque ele diz que a imagem de escultura, ela tem olho, mas não vê, ela tem ouvido, mas não ouve, ela tem boca, mas não come, ela tem e não fala, ela tem nariz, mas não cheira. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se a gente adora uma imagem que é menor do que a gente, nós nos assemelhamos àquilo que adoramos. Por que adoramos Jesus de Nazaré? Porque Ele é o Deus feito gente para fazer da gente gente como gente deve ser. Quanto mais adoramos Jesus, mais seres humanos nos tornamos, nova geração. Quanto mais andamos com Jesus, mais parecidos com Ele nos tornamos. A minha pergunta é, num Brasil que em 2030 será majoritariamente evangélico, segundo as pesquisas do IBGE, teremos mais evangélicos no Brasil a partir de 2030 do que católicos. A grande pergunta que não quer calar, a paz tem crescido no nosso Brasil? Sigam a paz com todos, porque vocês são discípulos e adoram o Deus da paz. Quem adora o Deus da paz vive em paz. Quem adora o Deus revelado na face de Jesus, se parece com Jesus. Então, santificação não é apenas a abstinência de práticas pecaminosas, de modo que gere um orgulho. Eu jejuei mais do que você, eu orei mais do que você, eu não escuto tal música, não frequento tais ambientes, não faço tais coisas. Orgulhoso você, né? Orgulhosa, irmã. Prazer, irmã orgulhosa. A santificação não é para você se vangloriar dizendo que você é maior e melhor do que o outro. E desculpa, eu estou em casa assim para falar essas coisas, vocês não briguem comigo, pelo amor de Deus. Você vai terminar bem emocionado e emocionada, eu acredito. Mas eu estou falando com todo carinho, como um filho dos mais velhos, como um irmão dos coroas e como um tiozão da nova geração. Eu estou aqui em nome de Jesus de Nazaré, para convidar o meu coração e o seu a adorarmos a Jesus. E a consequência imediata da adoração é que a nossa vida se assemelhe à sua vida. E eu busquei uma referência no Antigo Testamento para nos ajudar. E eu passo a contar-lhes uma história que está na Bíblia, e você pode ir seguindo com a sua Bíblia que eu vou mencionando. Nós estamos
há mais ou menos 1000 anos antes de Jesus, na época dos juízes. Nós estamos em Belém de Judá. E aqui conta uma história de uma família. E eu queria que você ouvisse essa história pensando na sua história, pensando na sua família, pensando em santificação, a despeito das nossas dores, dos nossos dilemas, das nossas mazelas e dos nossos pecados, que por vezes eles não são sabidos pelas pessoas que estão à nossa volta. Deus os conhece e conta com a gente a despeito da nossa fragilidade e da nossa vulnerabilidade, porque Ele confia os seus tesouros a vasos de barro, que somos nós, para que a excelência não seja do vaso, mas seja do oleiro. Deus em nós, esperança gloriosa. O divino habitou o frágil, o eterno habitou o temporal. Deus que se fez gente em Jesus de Nazaré, pôs dentro de nós o seu Espírito. E agora deseja fazer na cidade de Fortaleza, na nova geração, no meio da juventude, no meio dos nossos movimentos missionários e missionais, Ele deseja fazer através de nós mais do que aquilo que Jesus fez. Inclusive Jesus, no seu ministério terreno, nunca veio a Fortaleza. Nunca conheceu as dunas maravilhosas que eu conheci hoje. Ele nunca deu um pulinho em Aquiraz, onde Marcelo, Tainara e Marcelinho moram. Só que através de mim e de você, Ele pode caminhar nessas direções. Inclusive um missionário, e eu repito o que disse ontem, um missionário da minha cidade, questionado por alguém assim: você tem desejo, missionário, de ir nas terras que Jesus andou? Jerusalém, Israel? Ele falou: não tenho vontade não. Meu desejo é pisar nas terras que Jesus não pisou ainda. É legal pisar nas terras que Jesus pisou, mas eu queria pisar nas terras que Ele não pisou ainda, seguindo a paz com todos, pastor Kelsey, e me santificando, cheio do Espírito, para que vejam Deus através da minha vida. É possível? Estevão pode responder para você em Atos capítulo 7. É possível? Filipe pode responder para você em Atos capítulo 8. Gente como a gente que era pagã, que estava perdida nos seus pecados, Jesus os salvou, porque a salvação não é mais dos judeus, a salvação é para todo aquele que se rende ao amor de Deus através de Jesus. E agora nós vamos ver uma Ruth, uma moabita, entrando na história da salvação e manifestando um tipo de santificação com o qual a gente não acessa tanto. E através da sua vida, da santificação, a despeito das suas dores, ela mostra para a gente um caminho de missão. Missão transcultural, meu pastor, mas também missão na cidade. Ou melhor, missão na família, missão nos desafios dessa divisão de herança aí que alguns estão vivendo. A missão enquanto enfrento uma enfermidade no meu corpo. A missão onde eu estou. E isso significa e resume a palavra missional. Enquanto que a ideia missionária é: saia do seu CEP e vá para um outro CEP levar Jesus. A ideia da missionalidade da igreja é: cumpra a sua missão no lugar que você está. Em que lugar você está? Vamos perguntar para o texto. Ruth 1, a partir do verso 1. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra, no meio de uma problemática. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo sua esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque. Diga comigo, Elimeleque. E a esposa Noemi. Os filhos, aqui vai ficar melhor agora. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém, de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Quais eram os nomes delas? Ruth e Orfa. Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. História triste, hein, gente?
santificação em meio às dores, que gera um resultado missional, cumprir a missão de Deus, participar da grande história que Deus está contando e construindo e tecendo e escrevendo. A nossa vida não é sobre nós. A nossa vida é sobre o que Deus está fazendo na história e generosamente conta com a gente. Mas nós aprendemos assim que mais oração, mais poder, que a oração move o braço de Deus. E nós cultivamos uma experiência de fé às vezes idolátrica, quando confundimos quem é o ator principal da existência. Então a gente se coloca no centro do palco e a gente quer um Deus para funcionar de acordo com o nosso desejo. Paul Tillich, um teólogo controverso, mas ele diz que toda vez que transformamos Deus em meio e não mais em finalidade última, estamos cometendo o pecado da idolatria. Quando Deus é um meio para eu atingir aquilo que eu chamo de finalidade última. Mais ou menos assim, pastor, eu sou jovem, eu quero casar, os hormônios estão aqui explodindo. Então assim, faz uma oração forte para Deus trazer minha Rebeca. Ou seja, eu quero a minha Rebeca e nada contra isso. Só que Deus é apenas um meio para eu adquirir a finalidade última. Pastor, faz uma oração forte aí que eu tenho que cobrir um cheque amanhã. Irmão, a gente não ora para colocar Deus em movimento. A gente ora para entrar no movimento de Deus. A gente ora dizendo assim, Senhor, tem até um cheque aí para cobrir amanhã e eu até queria casar com a minha Rebeca. No entanto, seja feita a tua vontade. Quais são os teus movimentos na história? Como é que o Senhor quer me santificar a partir dessa minha contingência e desse meu momento? Como é que o Senhor quer que eu participe da tua missão no mundo, na minha cidade, na minha igreja, na minha família, ou no meu luto, ou na minha viuvez, ou na minha orfandade? Eu tinha 6 anos de idade. Eu estava na cidade de Jequié, no bairro Agarradinho, 150 quilômetros de Vitória da Conquista. Eu carrego o nome do meu pai, Simvaldo Ribeiro de Queiroz. Eu sou Simvaldo Santos de Queiroz. Eu lembro que minha mãe conta que meu pai não quis ir para a viagem. Eu, meus irmãos, minha mãe, fomos a Jequié. E eu estava brincando na praça. E eu me lembro do que eu estava brincando. Eu não sei que precocidade era aquela, mas a gente estava brincando de uma brincadeira chamada beijinho. Cruzava o dedo. Se descruzasse, alguém dizia beijinho, beijinho, beijinho. E a gente tinha que dar um beijinho no rostinho de uma menininha. E eu com 6 anos, minha cunhada está aqui, não conta para Tati, minha esposa, pelo amor de Deus. Eu era apaixonado por uma menininha chamada Camille. Criança não namora, eu sou psicólogo. Criança não namora, mas se apaixona. Se apaixona. Eu era apaixonado por Camille e eu ficava com o dedo descruzado para os amiguinhos. Eu não era crente, não sou de família crente. Fica tranquilo, tá? O meu amigo disse, beijinho, beijinho, beijinho. E eu disse, manda eu pagar na Camille. Manda eu dar um beijinho no rostinho de Camille. Era essa brincadeira. Até que Consa, vizinha da minha tia Tereza, guarda isso aqui, eu estou abrindo minha intimidade. Eu queria que você acolhesse ela. Porque ao final talvez eu queira acolher a sua em oração. Consa, vizinha da minha tia, passa chorando. E a gente perguntou, foi o que, Consa? Talvez na ingenuidade daquela criança de 6 anos, eu. Talvez na tentativa de negar uma tragédia que estava acontecendo com a minha casa, com a minha família. Eu ouvi Consa dizer, o pai da sua mãe morreu. Meu avô João, na minha cabeça. E eu entrei em casa, choramos. Eu viajei de Jequié a Vitória da Conquista. Não tinha concessionária que cuidava do trânsito, era uma buraqueira. Uma viagem que era para ser de 1h30, era 3 horas, 4 horas. Nós chegamos e o que eu me lembro assim é que fomos direto para uma igreja católica, no bairro que eu morei a vida toda. E quando eu chego naquela igreja, chorando pelo meu avô, como criança tentando consolar minha mãe, meus irmãos, quem está na porta da igreja? Meu avô João. E Gaio, na cabeça de uma criança eu fiquei assim, será que é um fantasma ou é meu avô? Ele estendeu a mão, bênção meu filho, Deus abençoe. Quando eu olho assim, dentro daquela capela católica, minhas 2 tias paternas vêm chorando, tia Santa
e tinha Ana Maria. E aí na minha cabeça eu dizia, meu Deus, mas se é vovô João um fantasma, se ele morreu e está lá na frente, porque eu ouvi que era vovô João, por que tia Santa e tia Ana Maria, que são irmãs do meu pai, estão chorando? E quando eu olho mais um pouco, não era meu avô, era meu pai de 36 anos de idade, dentro de um caixão. Ele estava em casa tomando um copo d'água e ele infartou fulminantemente e morreu. Eu carrego o nome dele, mas eu não carrego quase nenhuma memória. Eu lembro de 2, 3 coisas que eu vivi com meu pai. Eu passei toda a minha vida, meu irmão, minha irmã, com saudade de um pai. Não do meu pai, porque eu não me lembro dele. Eu uso a aliança que ele usava. E eu fico pensando, eu quero melhorar essa história. Quando eu cheguei com meu filho, João Pedro, dentro de casa, pequenininho, eu fiz uma oração dizendo, Deus, me dê mais vida do que meu pai teve, para que o meu filho viva mais tempo comigo do que eu vivi com meu pai. Como é que, trazendo marcas de luto, de dor, a gente pode santificar a vida, de modo que Deus seja visto através dela? Geralmente nós justificamos o nosso não engajamento na missão e na santificação por causa das nossas dores. Qual é seu nome, minha irmã? Qual é seu nome, meu irmão? O meu é Simvaldo. Começa com sim, Jéssica. Mas a vida me deu muitos nãos. O meu avô, que tentou se tornar um pai, morre 1 ano e pouco depois. O meu tio, que tenta ser um pai para o meu irmão, é assassinado a tiros na porta de casa. Os nãos que a vida vai dando, para mim, para você, para Noemi, para Ruth, para Orfa. E isso vai imprimindo em nós, não apenas um nome, mas uma marca existencial. Até porque você sabe que o nome na tradição de Israel não significava apenas um nome. O nome era uma profecia. O nome era uma demonstração de como seria o destino daquela pessoa. E o pastor Kelsen depois explica isso, que é uma conversa longa demais. Mas Salomão significa paz. É o único rei na história de Israel que nunca foi para uma guerra. Como é que a mãe e o pai sabiam mistérios da tradição de Israel? É Jacó que nasce segurando no pé do irmão Esaú. Esaú significa vermelho, porque ele era vermelhão. E Jacó, enganador, danadinho, sem vergonha, desculpa o termo, safadinho, está querendo passar na frente do irmão. Tainara, Jacó nasce gêmeo de Esaú, segurando no calcanhar de Esaú para ele sair primeiro. Quando ele nasce, os pais dizem, você é um danado, seu nome é Jacó. Esse menino cresce e vira o quê, gente? Um mentiroso, suplantador, enganador. Que interessante isso, né? O nome determinando quase que um destino. E às vezes as nossas dores, nós usamos como justificativa para a não santificação, para o não engajamento na missão. Então vamos para os nomes aqui desse pessoal. Promete que não vai dar risada. Porque começa bonito. Elimeleque significa o Senhor é rei. Imagina você andando na rua e alguém diz, paz do Senhor, irmão Elimeleque. E aí você lembra, o Senhor é rei, louvado seja o teu nome. Toda vez que alguém me chama, eu lembro que o Senhor é rei, Elimeleque. Ele vai se casar com uma irmã chamada Noemi. Ô nome bendito, maravilhoso. Noemi significa doce, terna, generosa, agradável, cheia de ternura, poesia. E eu tenho uma cachorra que eu trouxe do Pernambuco, lá para a minha Bahia. Uma raça Akita, grandona, daquele filme Sempre ao Seu Lado. É um hobby, uma paixão que eu tenho. Ela chegou no meio da pandemia, minha filha Maria Júlia era pequenininha, cresceram juntas com minha filha de 1 ano, colocando comida na boca daquela cachorrona. O nome dela é Naomi. Não foi eu que escolhi, é um nome japonês, a raça japonesa já veio com esse nome. Naomi em japonês é a mesma coisa de Noemi do hebraico. Doce, agradável, amável. Só que eu estou com 6 pontos na mão, meus pastores. Por quê?
Porque semana passada eu peguei Naomi toda linda, abracei 40 quilos só, 40 quilos, peguei no colo, e eu fui guardar ela na casa e soltei o outro casal de Akitas que eu tenho, o Senju e a Akemi. Acaba já não basta ter 3 filhos, ainda tem 3 cachorros de raça grande e uma calopsita para cantar uns hinos lá para nós. Quando eu vou guardar a minha cachorrinha Akita, a outra branquinha sai e do nada, pastor Gaio, gruda na perna de Naomi no meu colo e começa a morder. Devia estar endemoniada a bichinha, só podia, porque elas se davam tão bem. Naomi ficou tentando sair. E Naomi vai tentar morder a Kemi, que está machucando ela, e morde a mão do papai. 6 pontos. O tendão ficou de fora. Minha esposa estava tomando banho. A bichinha quase sai daquele jeito. Jesus, o que aconteceu? Meu filho João Pedro, de 12 anos, tentando socorrer. Eu tive que administrar a minha dor, separar a briga, porque eu não aguentei ficar com ela no colo. Brigaram, se machucaram. Tive que separar, cuidar, deixar arrumadinho. E fui para o pronto-socorro tomar pontos. E isso me ocorreu hoje, de manhã. Eu pensei, Naomi, Noemi, agradável, doce e generosa. Mas ao tomar uma mordida da vida, morde quem a mais ama e machuca quem a ama. As dores da vida têm a capacidade de transformar doçura, gentileza, generosidade em amargura. Não sei se você viu isso lá em Hebreus, né? Que não haja em vocês nenhuma raiz de amargura. Porque depois que Noemi passa pelas tragédias, ela diz, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque Deus tornou minha vida amarga. E desculpa, irmã Noemi, a quem eu tenho tanto carinho, mas porque você foi mordida pela vida, você agora quer sair mordendo todo mundo? Se você ler o capítulo 1, eles saem de Belém. Belém significa o quê? Casa do pão. Faltou pão na casa do pão. Elimeleque, cujo nome diz o Senhor é rei, pega na mão da generosa, amável, doce e diz, vambora para Moabe com os nossos meninos. O nome dos meninos, Malom e Quilion. Sabe o significado desses nomes? Debilitado e franzino. Meu Deus do céu. Eu acho que os bichinhos nasceram tudo magrelinho, pequenininho. Quando a mãe olhou, falou, meu Deus do céu, debilitado. Oi, Jesus, franzino. É os meus menininhos de mãe. É os menininhos da mamãe, meu Deus do céu, e do papai. E eles vão para lá. Chega lá, eles se casam com quem? Pergunta a pessoa que está do seu lado com quem eles se casam. Se ele não souber, você explica. Quem é? Ruth. A mulher de Quilion é Orfa. Então, todo mundo junto. É a última vez que eu vou fazer isso para a gente participar juntos. É só para espantar o sono, porque eu queria abençoar seu coração. Apesar que o pastor Carlinhos Queiroz ensinou que a igreja é o melhor lugar do mundo para tirar um cochilo, porque é um lugar seguro. Então, pode cochilar. Se quiser, pode cochilar. Só não ronca, porque se roncar, eu coloco o microfone aí para você, tá? Para você sair na gravação, para os irmãos que estão em casa participarem dessa orquestra sinfônica. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Malom e Quilion, franzino debilitado, se casam com Ruth e Orfa. O que significa Ruth, nova geração? Amiga. O reino de Deus é um reino de amigos, já dizia o teólogo Hans Burke. Eu não lhe chamo mais de servos, mas sim de amigos. Nós somos amigos de Deus por causa de Jesus de Nazaré. Vocês que estavam em inimizade com Deus por causa daquele sangue, vocês se tornaram amigos de Deus. Ruth, só que Ruth é uma pagã de Moabe, terra para a qual Deus disse para o seu povo jamais ir. Mas Elimeleque, no meio da crise, da fome, disse, se não tem pão na casa do pão, eu vou ter que buscar o pão lá na cidade de Moabe. Chegando lá, os filhos se apaixonam, se casam, Ruth é amiga. E Orfa. Orfa no hebraico significa aquela que dá de ombro. Faz um movimentinho assim no ombro. Quando você conta a sua dor para alguém, a pessoa fala assim, por mim, eu não posso fazer nada por você. Saiu de Belém e foi para Moabe, vai ver que Deus está punindo agora. Nós, por vezes, em nome de Deus, nos comportamos como Orfa.
E Ruth é a pagã, a mundana. Ruth é aquela do mundo. Está ensinando para nós o que é santificação, o que é estar em missão a despeito das dores da vida. Preste atenção nas Ruths que estão à nossa volta. Porque os meninos morrem, o pai já tinha morrido. E Noemi faz um discurso cruel no capítulo 1. Ela diz: o Deus Todo-Poderoso trouxe desgraça para a minha vida. Amargurou a minha vida. Porque às vezes a nossa teologia é determinista. A gente acredita assim, que Deus está no céu apertando um botão. Chuva em Vitória da Conquista na Bahia, alagamentos em Salvador, seca em Fortaleza. Fortaleza só em janeiro, o pessoal aprender. Simvaldo, vai perder o pai, 6 anos. Vou matar esse pai aqui, para eu ter um chamado pastoral para ele. Não, esse aqui eu vou dar um pai bagunceiro. Essa aqui nem vai conhecer a mãe. Você pensa em Deus assim, meu irmão? Você pensa que Deus está o tempo todo assim, apertando botões e jogando videogame com a nossa vida? Essa é uma teologia determinista que é anátema. Porque o Deus revelado em Jesus de Nazaré, e anota essa frase que essa, você não levou nada hoje, leva só essa frase. Jesus de Nazaré nos libertou do medo do Deus Todo-Poderoso e nos colocou no colo do Pai Todo-Amoroso. Eu tenho um Pai para chamar de nosso. O meu Deus é o nosso Pai. E Ele chorou comigo quando eu perdi o meu pai. Ele está chorando com Noemi. Ele não está determinando todas as coisas da vida. Pastor, mas a Bíblia diz que nós temos os fios do cabelo contados, que nenhuma folha cai sem que Ele não saiba. Não é sem que Ele determine. Jesus chora diante da sepultura de Lázaro, mesmo sabendo que vai ressuscitar Lázaro minutos depois. Você acha que foi Deus que matou Lázaro para depois ressuscitar Lázaro, para dizer que Jesus é o Filho de Deus? Lázaros morrem, Simvaldos morrem, Elimeleque, que serve a Deus, cujo nome diz o Senhor é rei, faleceu. Malu e Quilion, franzininho, nem pareciam que iam viver tanto. Uma senhora de 128 anos, foi para o velório do filho de 98. E ficou olhando um filhinho no caixão de 98. Ela disse: gente, que pena do bichinho. Por que a senhora está falando assim? Porque ele, desde que nasceu, eu pensei, eu disse logo, eu disse para o meu velhinho, eu disse que ele não ia vingar, não. 98 anos, não vingou, minha irmã. Nasceu fraquinho o bichinho. Ele nasceu todo fraquinho, não tomava mamadeira direito. Eu botava uns engrossantes na mamadeira. Mas ele morreu com 98 anos. Para a mãe, o filho é sempre um bichinho, um novinho. Eu tenho 40 anos de idade, minha mãe assiste o culto pela internet e diz: pregou o sermão todo e não tomou água, né? Por isso que essa garganta dá desse jeito. Maninha, vou tomar uma aguinha aqui, 40 anos, maninha. A maninha acha que o menino é aquele menino de 6 anos ainda. Franzino e debilitado morreram. Ruth está brigando com Deus. Escuta isso aqui, meu irmão, minha irmã. Quando a nossa teologia está equivocada, deixa eu melhorar. Quando o nosso conceito do alto está equivocado, nós temos problema com o nosso autoconceito. Quando ela pensa que é Deus que trouxe desgraça para ela, ela não quer mais ser chamada de Noemi. Capítulo 1. Ela diz: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Ou seja, se Deus é o poderoso que traz transtorno para a minha vida, eu não posso mais ser uma pessoa generosa e agradável. Eu tenho que sair mordendo todo mundo. Eu perdi a minha doçura, já que eu olho para Deus e penso que foi Ele que fez essa bagunça na minha vida. Quando a gente prega um Deus justiceiro, que vai punir, cuidado olhinho com o que vê, cuidado mãozinha com o que pega. As crianças já crescem neuróticas na igreja, dizendo: ai meu Deus, será que Deus está vendo eu jogando esse Minecraft e Ele vai me punir? Uma historinha para você não cochilar, é nova geração hoje, a santificação, e você está comigo aqui. Uma mãe criou o filho na igreja, e tudo que o menino ia fazer, ela dizia, quando ela não queria, ela dizia assim: não faz que papai do céu não gosta. Não vai para a praia agora. Por que, mamãe? Papai do céu não gosta. Desce dessa cadeira porque papai do céu não gosta. Não anda na igreja porque papai do céu não gosta. Não, cuidado para não conversar com esse menino da outra rua que eu achei ele perigoso porque papai do céu não gosta. Era sexta-feira da paixão.
O menino viu que a mãe guardou um ovo de Páscoa em cima da geladeira. Acordou 5 horas da manhã o bichinho, subiu numa cadeira e foi pegar um ovinho de Páscoa. E ele escutou um grito: não! Aí ele disse: oi, meu Deus do céu, é porque Jesus não gosta, minha mãe. Ela falou: não, é sexta-feira da paixão, Jesus morreu. Aí o menino disse: graças a Deus que esse homem morreu, que eu não aguentava mais esse homem, dizendo que eu não podia fazer nada. O que é que nós estamos ensinando, meus irmãos? Noemi aprendeu sobre um Deus todo-poderoso, e a crença somente num Deus todo-poderoso não sustenta a gente nas dores da vida. Existe um capítulo na teologia e na filosofia chamado de teodiceia. Odisseia, sofrimento. Teos, Deus. Onde está Deus no meu sofrimento? Aí sabe o que a gente diz no velório? Foi Deus que levou o pai do Simvaldo, rapaz. Todos os dias estão escritos na palma da mão. Deus levou. Aí o menino Simvaldo está dizendo: que Deus é esse dos crentes? Como é que Deus tira meu pai desse jeito? Você leu no texto que foi Deus que matou Elimeleque, Malom e Quilion? Eles morreram, irmãos. Depois do pecado, da rebelião, o mundo ficou todo bagunçado. Esse determinismo teológico não responde os dilemas da vida. A pergunta não é por quê, a pergunta é como eu posso experimentar o Senhor no meio desse dilema, dessa despedida, dessa saudade, dessa transição. Ao Todo-Poderoso a gente pergunta por quê. Jesus chamou Deus de Deus uma vez na Bíblia, na cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Ao Deus Todo-Poderoso a gente pergunta por quê. Ao Pai Todo-Amoroso a gente entrega o Espírito. Em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, meu Pai. Não estou entendendo direito. Elimeleque, Malom, Quilion, Ruth, Ofa, Moabe, deixei a casa do pão. É uma confusão. Mas a minha vida está escondida em Ti. O Senhor me ama. O Senhor é o meu Pai antes de ser o meu Deus. Tem gente que tem Deus de todo tipo no atacado. Só Jesus apresentou um Deus que é Pai e se compadece dos seus filhos e conhece as necessidades dos seus filhos antes dos seus filhos pedirem. 2 passarinhos estavam conversando num fio de alta tensão e eles diziam assim: esses humanos são engraçados, né? Eles ficam correndo de um lado para outro com ansiedade, eles ficam assim querendo comprar, eles ficam preocupados em comer, beber, vestir. Oh, rapaz, se esses humanos tivessem um Deus como o nosso, hein? Eles iam ser tão mais tranquilos. Aí Jesus disse: se Ele cuida dos passarinhos, não cuidará de vocês? Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, se o seu filho lhe pede pão, você não vai dar uma pedra. Se ele pede um peixe, você não vai dar uma cobra. Quanto mais o Pai Celestial de vocês. Você não ora para informar a Deus a sua necessidade. Você ora para participar do que Deus está fazendo no mundo, mesmo quando nós estamos passando por dificuldade. Seja feita a tua vontade. E a pergunta é: como é que o Senhor conta comigo nessa terra estranha, em que eu não estou entendendo direito as coisas? A minha teologia não responde tanto luto. Mas conta comigo. Que pena que Deus não pôde, a princípio, contar com Noemi. Que bom que Deus pôde contar com Ruth. E Ruth, que ouviu sobre Deus de Noemi, agora conhece o Pai Todo-Amoroso, enquanto que Noemi é Mara, amargurada, raiz de amargura, ressentida. Ressentimento atrapalha a gente na missão. Uma despedida mal elaborada, um luto mal elaborado, uma vontade de ficar na dor. O sofrimento é opcional, a dor é inevitável. Mas tem gente que escolhe ficar na dor para ter uma boa desculpa e não participar do que Deus está fazendo no mundo e passar a vida toda: por que, Senhor? Por que, Senhor? Não tem problema perguntar por quê. Agora saiba que de vez em quando você vai perguntar por quê e o Senhor vai dizer assim: ó, a minha graça te basta.
O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga ao fraco, sou forte, porque não é sobre a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, mesmo em meio às adversidades da vida. Deixa eu caminhar para a gente fechar o nosso papo dessa noite tão especial. Noemi, que agora quer ser chamada de Mara, amargura. Se você tira o G e coloca um C, fica bonito. Amargura. Que bonito. A amargura pode ser curada quando a gente amar, cura. Agora, e se quem deveria amar também está amargurado? E se quem deveria amar Noemi, que agora é Mara, bate de ombro e vira as costas? Quando Noemi diz, eu não vou poder ter mais filho para ser o resgatador de vocês e gerar descendência, era a tradição lá de Israel, do Goel, o resgatador, que é um símbolo de Cristo. É uma história longa. Eu não vou poder ter um filho para vocês esperarem ele crescer, para darem descendência aos meus filhos que morreram. Vamos embora. Olha o que Noemi diz, gente. Voltem para os seus deuses, voltem para Moabe. Eu não estou mais preocupado em evangelização, em missão. A minha amargura compromete a missão. A minha dor se tornou justificativa para o não engajamento. A minha dor se tornou instrumento de não santificação. E todo mundo que via Deus na face generosa de Noemi, agora vê a amargura. Igreja do Senhor Jesus, não deixe que as amarguras, ou que as suas vontades não realizadas, ou que a sua história parecida com a minha, se torne um ídolo de tal maneira que Deus está falando com a gente. Santifiquem-se para que vejam Deus na sua face. E você está dizendo, eu estou amargurado e na minha face ninguém mais vai ver Deus. A gente não tem coragem de dizer isso. Mas tem um pessoal na igreja que a gente bate o olho e a gente diz, amargurado, né, irmão? Amargurada, né, irmã? O evangelho é a boa notícia de grande alegria. Como é que prega o evangelho com essa cara amarrada desse jeito, irmão? Como é que fica nessa confusão? Segue a paz, irmão. Mas é porque eu não concordei. É porque eu não gostei. É porque eu não elaborei minha saudade. Porque você não sabe minha história. Deus sabe. Está agindo em meio a tudo para o bem, para transformar você em alguém mais parecido com Jesus, para que Jesus seja o primeiro da fila e nós sejamos conformados à sua imagem, para que Deus seja glorificado, para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Aí Noemi disse, vão embora. Aí Orfa chorou e disse, não, minha sogra, eu vou ficar com a senhora. Não, pode ir embora. Aí Orfa fez assim, ó. Como era o nome dela? Aquela que dá de ombro. Ela deu de ombro, foi embora. Tem gente que não foi embora, mas nem se santifica, em nome da dor, e não se engaja na missão. Ai, meu Deus do céu, está ficando tenso, mas vai ficar leve. Quem assim vive amargurado, está vivendo o oposto da santificação que o autor e a autora aos Hebreus estava propondo. Quem deveria ser santo para mostrar Deus, virou amargurado e se tornou pedra de tropeço. Por causa das verdades que a gente vai construindo. Mas que bom que na vida tem Ruth. E eu profetizo uma igreja batizada com Ruths. Como é que é Ruth no masculino? Ruto, uma igreja cheia de Ruto, cheia de amigos de Deus. Teófilo são os amigos de Deus. Ruth é amiga de Deus, é amiga de Noemi. Teófilo é o amigo de Deus. Pronto, Teófilos e Ruths. Noemi diz, pode voltar, vai casar lá, e para os seus ídolos. Aí Ruth falou, não, onde tu pousares, pousarei eu. A gente usa isso em convite de casamento, né? Tá bom, pode usar, mas é a nora falando para a sogra. Será que pode ter uma missão de Deus em noras se convertendo a sogras e sogras se convertendo às noras, irmãos? Será que tem nora e sogra com problema precisando de santificação, superar a dor para viverem a missão? Leia Ruth em casa. Imagina um desafio da igreja. Convidamos as noras e as sogras para estudar o livro de Ruth na Bíblia. Vai ser a coisa mais linda do mundo. Teu Deus será meu Deus e teu povo será meu povo. Eu vou contigo. Ama o amigo na angústia, nasce uma irmã.
Eu estou contigo, minha sogra. A senhora não precisa mais me dar filho. Eu estou viúva, sei a dor da senhora. Com as consolações que somos consolados, iremos consolar aqueles que sofrem. Eu conheço sua dor, você conhece a minha. Eu vou com a senhora para Belém. Não, não vai, vai. O texto diz que elas se abraçaram. E Ruth ficou grudada com Noemi. Uma historinha. Quem quer casar? Eu tenho um dom de Santo Antônio. Abençoa, Senhor. Casamento, meu pai. Casamento, meu pai. Casamento, Senhor. Em nome de Jesus. Agora, na hora de fazer o convite, cuidado. Porque uma irmã do interior do Ceará foi casar. E aí estava tudo em cima da hora, aquele casamento, vamos casar. Mandou o convite para a gráfica, da gráfica para o correio, para entregar para todo mundo. Mas é uma nora sábia. Ela disse, o primeiro convite tem que chegar na casa da minha sogra. Ela escolheu um texto bíblico para o convite. Meu pastor Gaio, o texto bonito, gente. No amor não há medo. Pelo contrário, o verdadeiro amor lança fora. 1 João 4,18. Mandou para a gráfica, tudo bonitinho, no WhatsApp. Printou, mandou a arte. O pessoal da gráfica não conhece Bíblia, nova geração. O pessoal não viu que era 1 João. Pegou João 4,18. Botou naqueles 500 convites. Mandou para todo mundo. O primeiro chegou na casa de quem? Da sogra. Já tem gente aí pescando na Bíblia para ver o que está em João 4,18. Quando a sogra abre aquele convite feliz, ai meu Deus, Deus me deu uma filha, ô nora maravilhosa, esse convite deve estar lindo, deve ter um versículo tipo o de Ruth para Noemi. Quando ela abre, assim, você teve 5 maridos e o que você tem não é seu. É isso que está em João 4,18, meu irmão, minha irmã. Então, cuidado na hora de escolher o verso para o casamento. Essa é uma pastoral para os jovens que vão casar. Porque se tirar o 1 João, pode bagunçar tudo. Então deixa eu terminar. Presta atenção que era só para você acordar. Capítulo 2. Elas voltaram para Belém de Judá. Mas um jogador do Náutico foi jogar em Belém do Pará. Fez um gol, terminou o jogo. O repórter disse, a emoção de marcar um gol em Belém. Ele falou, ô rapaz, que emoção, marcar um gol na terra que Jesus nasceu. Falou, não, Jesus nasceu em Belém de Judá, irmão. Ah, mas está valendo, é tudo Belém, está valendo. Então, louvado seja Deus, que Jesus nasceu e bendito seja o Cordeiro de Deus, no advento, né, 1º de dezembro, Feliz Natal. Então, elas estão voltando para Belém e as mulheres começam a dizer, Noemi voltou. Noemi voltou, depois de mais de 10 anos, Noemi voltou. E ela diz, não me chamem de generosa, me chamem de amargurada. Mas Ruth chega em casa, trabalhar é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. Ou seja, como é que o Senhor conta comigo no meio desse caos? Quem disse isso foi Desmond Tutu, arcebispo da cidade do Cabo, na África do Sul, prêmio Nobel da Paz, lutando junto com Nelson Mandela contra o regime do apartheid, regime de racismo. Trabalhar é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. Diante do caos a gente não pergunta por quê. Diante do caos a gente pergunta como é que o Senhor conta comigo. A despeito de mim, eu estou frágil, estou com medo, estou com a mão cheia de ponto, saudade da minha esposa, do meu menino. Como é que o Senhor conta comigo? Aí Ruth diz, a senhora fica aqui em casa que eu vou colher algumas coisas. E Ruth sai, e o autor bíblico vai dizer uma coisa, não me tenha por mundano. Mas tem um corinho que eu nunca sei de quem é. Posso cantar um trechinho? Vocês me ajudam? Olha lá, vocês não ficam amargurados comigo, pelo amor de Deus. Tem um corinho que diz assim, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não sei de quem é. Se você souber, fala para o irmão que está do seu lado. Aí você diz assim, pastor, está cantando música do mundo na igreja? Não, é o autor bíblico que escreve assim, por acaso, olha a sagacidade do autor bíblico, por acaso, Ruth entra nas terras de Boaz, que significa ligeiro, rápido. Boaz é filho de quem, minha irmã e meu irmão? Boaz é filho da prostituta Raabe, dona do bordel de Jericó. Está na Bíblia. Então, se você está chateado comigo, é a Bíblia que diz. Ela que acolhe os espias. Ela se casa com Salmão,
que é filho de Pérez, que é irmão de Zerá, que são filhos de um ato sexual repudiante do sogro com a nora que se vestiu de prostituta. Como é que Jesus pode nascer de uma história como a minha e como a sua? Como é que Jesus pode nascer da história de Raabe, de Ruth, de Noemi? Como é que Jesus pode nascer da história de Batseba, violentada sexualmente pelo rei? Como é que Jesus pode nascer de Tamar, violada no seu direito, viúva, abusada pelos seus cunhados e comprada como uma prostituta pelo seu sogro? Sua história é pior do que essas? Se não, e se sim, Deus conta com você. Então, desculpa a sinceridade. Para de dizer, é porque eu perdi meu pai e por isso eu conheço bem isso. Eu sou psicólogo, atendo todas as manhãs, convivo com essas dores todos os dias. E minha última história daqui a pouco é sobre luto e vocação. Que as minhas dores não me furtem o desejo de viver em santidade e não me furtem a vocação e a missionalidade de mostrar a Deus a partir da minha vida, a despeito das minhas dores. Ruth, nas terras de Boaz. Aí tem uma coisa bonita, porque Deus é o pai dos pobres, dos órfãos, dos estrangeiros e das viúvas. É o quarteto da vulnerabilidade social, que Deus ama desde o Antigo Testamento. Tem nada a ver com direita, com esquerda, com marxismo social, nada disso. É Deus cuidando do seu povo, que não haja pobres entre vocês. Ela é uma viúva, estrangeira, cuja sogra também é viúva. E ela vai colher sozinha a bichinha, buscando ser um consolo para Noemi, que virou Mara e que já não acredita mais num pai todo amoroso, porque só crê num Deus todo poderoso. E Ruth diz, trabalhar é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. Eu sei que ela colhe, o pessoal deixa ela colher. Havia um costume de abusar sexualmente de mulheres que chegavam na eira. Boaz chega e diz, quem é essa moça? O pessoal conta, não, é a Ruth, nora de Dona Noemi, que não quer mais ser Dona Noemi, quer ser Mara, ela é viúva do Malom, e a bichinha veio lá de Moabe, é estrangeira, é pobre, é viúva. Boaz disse, ninguém moleste ela, cuide dela, deixa a comidinha aí para ela levar para casa. Ela chega em casa, com aquele tanto de colheita, Mara diz, meu Deus do céu, o Senhor foi bondoso com você. Olha que bonito. Quando alguém se dispõe a cooperar com Deus, alguém se dispõe a amar, porque amar cura. E Mara, na amargura, agora diz, o Senhor foi bondoso. Ué, mas não foi a senhora que disse que Deus trouxe desgraça para a sua vida? E por que Deus agora está sendo bondoso com a gente? Porque eu vi na sua face Deus, Ruth. Santifiquem-se. Santifiquem-se. Como é, pastor? Vai trabalhar, ganhar grana, ajudar pessoas, cumprir a missão de Deus e mostrar Deus através da colheita que você fez. Ah, eu pensei que só mostrava Deus com folheto, com Jesus te ama, pregando as trombetas do Apocalipse e a marca da besta. Não, Ruth diz que santificação é não querer guerra com ninguém, é entrar calmamente na propriedade alheia, dizendo, posso pegar um grão? Eu tô querendo santificar a vida da minha querida Noemi. A bichinha era tão serva de Deus, me ensinou sobre Deus, eu era pagã, eu me converti ao Pai Todo-Amoroso, mas agora ela se desviou do Deus Todo-Poderoso. Noemi foi tão impactada, eu estou terminando, que Noemi disse assim, menina, tu entrou na terra de Boaz, Boaz é parente dos meus meninos, Boaz pode casar contigo, te dar um filho, só que haviam outros resgatadores, parentes mais próximos, que deveriam ser consultados primeiro. Olha a ideia maluca da cabeça de Noemi. Noemi diz, bota uma roupa bonita. Noemi conhece a história de Israel. Noemi estava dizendo assim, vista-se como uma prostituta. Fura a fila, porque hoje é dia de colheita, eles vão estar bêbados. Se assente aos pés dele e ele saberá o que fazer. Fazer o quê? Ter relação sexual, ela ficar grávida. Do mesmo modo que Tamar fez para ter Pérez e Zerá. Boaz é filho de quem? Da prostituta. A história de Boaz diz,
Eu vivi o tempo todo com minha mãe lá no bordel. Então uma mulher aos meus pés, eu tomado na minha era, eu posso violentar. Que bonito que o Evangelho, a despeito das nossas dores, nos santifica de modo que a gente não repete a história. Existem pais que não são amorosos porque dizem, mas eu não recebi dos meus pais. Mas recebeu do Pai todo amoroso, que olha para você e diz, tu és o meu filho amado, a alegria da minha vida. E agora eu não posso justificar a falta de amor, porque eu não recebi amor. Boaz é testemunha disso, irmãos. Quando Boaz acorda meio tomado, acho que ele tinha tomado uns vinhos Dom Bosco lá naquela época. Ele acorda meio tomado assim, está na Bíblia, só não está o Dom Bosco, eu que estou aqui tentando acordar você. E aí, Boaz diz, o que você está fazendo aqui, mulher? E ela bonita, cheirosa, com aquele cabelo para cima, aquele sapato alto da Carmen Stephens, toda gatona, sou eu, Bobó, eu sou a Ruth, Bobó. Ela estava seguindo o conselho da sogra. Mas Boaz não usou dela. Boaz não transformou sua dor numa possibilidade de usar as pessoas. O ditado chinês, pastor Kelsen, nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. Qual é o nosso problema? Nós estamos amando as coisas e usando as pessoas. Volta para casa, querida. Eu vou procurar o seu parente mais próximo amanhã cedo. Boaz é ligeiro, é rápido. Quais as intenções desse jovem, hein, minha irmã? Namora. Não foi na casa, não falou com os pais. Bora, meu irmão, Boaz, irmão. Ligeiro, irmão. Sou uma princesa. E tu tá nessa enrola. Não, é porque primeiro formar, comprar o carro, comprar a casa, viajar para os Estados Unidos, falar inglês, viajar para a Palestina, depois para Israel. Vai-te embora com Deus, em nome de Jesus. Vá com Deus. Vai com Deus daqui, que tu não é meu. Vai com Deus. Mas Boaz, Ruth foi para casa. Boaz cedinho procurou o parente, falou, é o seguinte, dona Ruth, papá, Noemi, voltou, vem, então, você é o parente mais próximo, você quer comprar as terras e casar com ela? O cara falou, não, a terra eu até quero. Amando as coisas e usando as pessoas. Eu queria a terra, mas casar não. Já que você não quer casar, vamos fazer o nosso acordo. Eu vou comprar a terra, eu vou casar com ela. E você vai ver que Deus vai fazer uma obra no meio da dor, em santificação, cumprindo uma missão. Estou terminando. Tiraram o sapato, a sandália, jogaram lá. Era o fio do bigode na época. Resumo da história para terminar. Boaz casou com Ruth, Tainara, minha cunhada amada. Estou terminando, família. Desse casamento nasceu Obed, que significa aquele que adora. Obed é o pai de Jessé, que é o pai de Davi, e 14 gerações depois, quem nasce? Aleluia! Como é que Jesus pode nascer da minha história e da sua, do mesmo modo que ele nasceu da história de Noemi e de Ruth? E agora qual é o cântico em Belém de Judá? Deus é o Pai todo amoroso, que deu para Noemi uma nora melhor do que 7 filhos. Porque ela pega Obed e coloca no colo de Noemi, dizendo, é teu filho, minha sogra. Deus colocou um menino, toda vez que nasce uma criança, nasce de novo a esperança. Eu tenho um compromisso com a esperança, minha irmã, meu irmão. A despeito do meu passado, das minhas perdas, da minha orfandade, eu saí lá da minha Bahia para colocar um bebê no seu colo. Porque quando anunciamos o Evangelho, nós estamos colocando o Filho de Deus no colo das pessoas. E a despeito dos nossos sofrimentos, quando a gente olha para um bebê, a gente diz, ai, Laurinha, a vida está começando de novo. A gente vai viver o primeiro verão, o primeiro inverno, agora com esse bebê. Se a gente está começando a vida de novo, toda vez que nasce uma criança, nasce de novo a esperança. A gente pode agora ser um instrumento nas mãos de Deus, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não entendo um monte de coisa que aconteceu, mas quando Ruth colocou esse menino no meu colo, ai, podem me chamar de Noemi de novo. Ela não recriminou quem chamou de Noemi. Ela disse, eu acho que Deus está adoçando de novo minha vida. Eu acho que eu posso ser agradável de novo. Eu acho que eu posso me engajar de novo.
eu acho que eu posso pegar no colo a família pastoral que Deus mandou para nós. Eu acho que Laurinha pode crescer entre nós e sendo um sinal da presença de Deus. Eu acho que Deus nos deu jovens pastores para a gente amar e cumprir a missão de Deus. Chega de ressentimento, chega de culpa, chega de lutos mal elaborados. Deus colocou seu filho no nosso colo. E o livro de Ruth foi escrito para dizer, a despeito das dores, seja um instrumento nas mãos de Deus, viva em santificação, para que Deus seja visto através da sua vida. Ruth, termino, 2 minutos para eu terminar, 2 minutos, prometo, estou de olho no relógio. Eu estava numa pós-graduação de psicologia, em Gestalt terapia. Chegou uma professora do Belém do Pará, chamada Cíntia Lavrati Brandão. E ela é muito chique, toda jovial, ela é uma das maiores autoridades em psicologia infanto-juvenil do Brasil. E ela começou a aula dizendo assim, eu tenho um compromisso com a generosidade. E ela toda hora repetia, eu estou falando isso porque eu tenho um compromisso com a generosidade. Ensinava um negócio lá da teoria, eu tenho um compromisso com a generosidade. Negócio bonito. E eu tenho um compromisso com o quê, Jesus? Por que eu tenho um compromisso? E eu falei, eu preciso ter um compromisso na vida. Eu quero ter um compromisso. Mas eu queria entender que compromisso era esse. Aí ela disse, a vida para mim foi muito dura, mas eu tenho um compromisso com a generosidade. Lá para as tantas ela falou, eu perdi um filho. E ela chorou e gerou uma emoção na sala. De nome Arthur, meu menininho morreu. Mas eu tenho um compromisso com a generosidade. Aí eu falei, peraí, ela é de Belém do Pará. Ela perdeu um filho. E ela está dizendo que tem um compromisso com a generosidade. Falei, meu Deus do céu, se eu não fosse crente, eu ia achar que era a reencarnação de Noemi. De Belém, perdeu o filho e tem compromisso com a generosidade. E eu fiquei com aquilo. E eu tinha uma prática, um grupo de psicologia, nenhum cristão quase. Eu sempre terminava as aulas com a poesia. Enquanto o professor estava dando aula, eu estava pegando os principais argumentos da disciplina e eu fazia uma poesia. Coisa nossa do Nordeste, só o nordestino sabe. Ele quer montar, fazer ali um cordel, fazer um negócio. Foi terminando a aula, ela pegou um livro dela e ela disse assim, lancei meu último livro, gente. Livro maravilhoso, você pode comprar, está lá no site, mas toda vez que eu lanço um livro eu tenho uma briga com minha mãe. Porque o meu nome é Cíntia Mara Lavrati Brandão. Falei, meu Deus do céu, é Noemi que está aqui agora entre nós, Jesus. Você vai piorar. Se eu descer aqui, atrapalha? Vou descer um tiquinho para ficar mais perto de você. Aí ela diz, mas eu não uso o Mara. Porque Mara tem a ver com amargura. Se você tem o nome Mara, fique em paz. Porque não é o nome que lhe deram que define quem você é. É a maneira como o teu Pai do céu te chama, que define tudo porque Ele te ama. Então, não é Simvaldo. Eu tinha um professor que me chamava de não Valdo. Mas eu ouvi o meu Deus dizendo, é Simvaldo. A vida te deu muitos nãos. Você é meu Simvaldo. O Evangelho é o sim de Deus para nós, a despeito das nossas dores. Ela disse, eu não uso Mara porque eu tenho um compromisso com a generosidade. Falei, Senhor do céu, não tem poesia certa. Mas eu comecei a tremer e fiquei com vontade de contar a história do livro de Ruth. Foi aí que nasceu esse sermão todo aí. Foi numa sala de psicologia, a despeito das minhas dores, buscando a santificação, para mostrar Deus para os meus colegas e para a minha professora. Aí o pessoal foi terminando a aula e disse, Simvaldo, a poesia. E eu tremendo assim, né, numa sala de psicologia, falar do livro da Bíblia, o coração batia, seu coração já bateu aqui? O coração batendo, Eu falei, eu não tenho poesia, mas eu tenho uma história da Bíblia. Posso contar, professora? A senhora já ouviu falar de Ruth, de Noemi? Falou, não, Simvaldo, mas terminando a aula, já fica de noite, igual eu aqui demorando no culto. Aí eu falei, posso contar rapidinho? Ela pode. Aí eu contei isso tudo aqui, mas rapidinho. Belém de Judá, a senhora de Belém do Pará. Aí eu achei interessante, porque a senhora disse que é Mara, Noemi, agradável, compromisso com generosidade. Já perdeu um filho. Ela começou a chorar, pastor Kels. E ela disse assim, eu sou Noemi. Oi, irmãos. Desculpa, mas quase eu digo, Maria valei-me, Senhor tem misericórdia. Senhor do céu, a mulher Noemi. Ela disse, eu sou Noemi e vou provar. Ela disse, eu tive um pacientezinho. Você sabe por que eu fico falando essas coisas? Para você ficar chateado comigo.
Aí eu uso esses termos para você ficar assim, se ele não falasse essas coisas, ia ser tão bom para você aprender a ter paciência com seu vizinho, para você aprender a ter paciência com quem não pensa igual a você, para que você ame a despeito da crença do outro. Quando o vizinho falar Maria Valeme, Nossa Senhora, aí você diz, eu admiro tanto Maria, ela foi a mãe do meu Salvador. O pastor que pregou domingo lá na nossa igreja, à noite, 1º de dezembro, é um pastor mariano, colocou o nome da filha Maria, o nome da minha filha é Maria Júlia. Nenhuma mulher foi contada por Deus como Maria. Quisera Deus achar hoje à noite pessoas que, como Maria, dissessem, eis-me aqui, faça comigo conforme o teu Espírito. Quisera Deus poder contar com uma igreja tão linda como essa, vivendo um momento tão especial como esse, a despeito das dores, dizendo, conta comigo, Senhor. Deus contou com minha professora que nem é crente. Ela cuidou do seu paciente que tinha perdido o avô. E ela chama de pacientezinho. Estou terminando. Ela disse que o menino chorava e ele ficou em posição fetal. E ela disse, eu posso me aproximar? Só por hoje, é um termo da Gestalt terapia. Aqui agora, deixa eu te confortar, eu sei sua dor. Aí ele disse assim, a senhora não sabe minha dor, tia. A senhora nunca perdeu ninguém. E ela disse que em choro, ela contou a história de como ela perdeu o filho dela, Arthur. Ela se aproximou. Eles choraram. Pouco tempo depois ele teve alta. Ele elaborou o luto. Ficou bem. E ela guardava essa história. Ela contando para a gente no final da aula. Ela disse que o tempo passou. Um tempo, não sei quanto. Ela está chegando no consultório. Marcelinho. Toda bonita, rápida, com pressa. Quem está na recepção do consultório? A família do pacientezinho. Pacientezinho, mamãe, papai e um bebê no colo. E ela disse, vocês aqui? Surpresa. Ele falou, tia, a senhora me ajudou tanto, tia. Pouco tempo depois que a senhora me deu alta, a mamãe ficou grávida. E eu pedi, mamãe, se for um menino, a senhora coloca o nome Arthur, mãe? Em homenagem ao bebezinho da minha tia Cíntia que morreu. Ela me ajudou tanto quando eu perdi vovô. E eu queria homenagear o menininho dela. E aí, tia, era um menino. A gente trouxe ele para a senhora conhecer. E como a senhora sempre falava no consultório, eu pedi, mamãe, só por hoje, deixa o nosso Arthur ser da tia Cíntia. E ela disse que pegou aquele neném no colo, irmãos, antes de um atendimento de terapia. Ela disse, eu sou Noemi, Simvaldo. Um bebê foi posto no meu colo. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será chamado Príncipe da Paz, Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade. Pregar o Evangelho a despeito das dores e dos lutos é colocar Jesus no colo de alguém. Levanta, Ruth. Tem Noemis precisando de você. Levanta, juventude. Tem gente que perdeu a esperança e está precisando da sua santificação para ver Deus. Como é que Jesus pode nascer da minha vida e da sua? Eu te convido a ficar de pé. Feche os seus olhos só um pouquinho. Qual é a sua dor? Qual é a sua história? Quais são os seus lutos? E como é que a graça de Deus pode ser posta no seu colo? Para Jesus dizer assim, eu conto com você para me levar para o mundo. Santificação não tem a ver apenas com pureza.
Santificação tem a ver com engajamento na missão, para despeito dos nossos equívocos, Jesus seja visto. Eu queria fazer uma oração por pessoas que têm uma dor e hoje elas querem ofertar a dor para Jesus, dizendo: ainda está doendo, eu não sei como vai ser, mas se o Senhor quiser contar comigo, a despeito do meu espinho na carne, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis aqui a tua serva, seja feito comigo conforme a tua vontade. Se você deseja ser um sinal histórico da presença de Deus, mesmo enfrentando tudo que você está enfrentando, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Com quem Deus pode contar? Melhor do que contar com Deus é ser por Ele contado. Eu tenho um compromisso com a esperança e eu queria colocar no seu colo. Aragá checando Joe Bandaga Suya. Aragai chocalamando ribirifaço. Arai checando Araga Subiara. Eu posso contar com você, diz o Senhor. Eu posso contar com a nova geração. Eu posso contar com o acolhimento desta igreja ao que Deus está colocando no colo dela. O Senhor pode contar com você a despeito da sua história. Que essa mensagem, Jesus, seja como o Senhor mesmo, sendo posto no nosso colo, do mesmo modo que aquele Artuzinho foi posto no colo da tia Cíntia, do mesmo modo que Obed foi posto no colo de Mara, e agora Mara pode ser Noemi de novo. Jesus pode nascer. A história pode ser recontada. Cristo pode ser glorificado. Ora por nós, pastor Kelsen. Abençoa a gente. Sai do seu lugar, você que ficou aí, e vem colocar a mão no ombro de alguém que está aqui, por favor. Ninguém pode ficar só aqui não. Vem trazer sua consolação e abraçar alguém aqui. E de maneira simbólica dizer: receba nos seus braços esperança. A dor pode se transformar num dom. E a história sua, que pode ser tão dolorosa quanto a minha, nas mãos de Deus pode ser um presente para uma igreja, para uma cidade. Em nome de Jesus. Amém. Jéssica está aqui, Laurinha. Talvez eu vim de Vitória da Conquista para colocar essa mensagem no colo de vocês para esse novo tempo, viu, Jéssica? Abençoa, Senhor, meu amigo e um pastor que tem amado essa igreja. Abençoa a Jéssica. Abençoa a Laurinha. Que eles se sintam no colo de uma igreja amada, de uma igreja que venceu as dores da vida e que, como Noemi, agradável, doce e generosa, pega uma jovem família pastoral no colo e diz: nós vamos cuidar de vocês.
Que hoje à noite seja muito simbólico. Uma igreja santificada, que abre os braços dizendo: aqui tem doçura, aqui tem generosidade, aqui tem abraço, aqui tem afeto, e vocês serão amados, e Laurinha vai crescer no lugar de amor. Do mesmo modo eu peço sobre os meus irmãos e irmãs que vieram à frente, sobre tantos quantos que ficaram nos seus lugares, dá um presente, Senhor. Coloca no colo esperança. O Senhor pode curar as dores, mas às vezes a gente nem entende. Às vezes a dor continua e o Senhor nos faz não mais ficar prestando atenção na dor. O Senhor nos faz receber o dom. Ainda que tenhamos saudade de Malom e Quilion, agora quem está no colo é Obed. E Obed é uma conclamação para um louvor a Deus. Eu queria muito ter meu pai presente me ouvindo pregar, Senhor. Mas não tendo meu pai Simvaldo, eu quero ser acolhido e acolher os meus pais, as minhas mães, os meus irmãos, os meus sobrinhos, os meus filhos espirituais aqui hoje à noite, e ministrar sobre eles um poder que se aperfeiçoa na fraqueza, uma graça que basta, que no momento da maior vulnerabilidade eles experimentem o teu poder amoroso e o teu amor poderoso, para serem um sinal de santificação em meio às dores, cumprindo a missão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja assim sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre essa igreja, em nome de Jesus, amém, amém.